identificar, né, se a gente está com ociosidade ou se a gente está com supercapacidade. Subcapacidade, na verdade. Não é muito difícil, é só continha de multiplicar e de somar, mas é importante, porque é uma forma da gente enxergar se a nossa empresa ela tem a capacidade de atender aquela demanda que está chegando para ela, certo? Então, acho que vocês estão enxergando tudo direitinho, já estamos gravando a aula aqui, vamos nessa. Bem, só nos posicionando, né? A gente estava em MRP1, onde a gente estava fazendo o planejamento das necessidades de material, a gente fez lá uma tabelinha na aula passada, onde a gente fez tem sempre uma política, né, de produção, a gente fez lá na tabelinha que eu criei, colocando ali para a gente saber no final das contas quais eram as quantidades e em quais semanas a gente precisava daquelas quantidades para elas começarem a ser produzidas, né, levando em conta, obviamente, o lead time. Lembra que a gente falou que a gente faz um planejamento para trás? Na semana 25 eu preciso de 500 unidades, mas cada unidade leva 3 semanas para fazer. Então, na semana 22 eu tenho que começar a produzir essas unidades para que na semana 25 ela esteja disponível. A gente vai continuar com esse pensamento, né? Só que agora a gente vai sair um pouquinho da questão de o que, quanto e quando, para saber como, né? Como que a gente vai produzir isso? Turnos de 2, de 1, de 3, vamos trabalhar com capacidade máxima das máquinas, vamos trabalhar com mão de obra subcontratada. Qual é o tipo de estratégia produtiva que eu vou utilizar para que eu consiga atender a minha demanda, certo? Então isso é muito importante, porque aí vem uma parte pesada de gestão. Vai vir agora uma parte pesada de gestão, que é fazer simulações com os dados que você tem, tá? E a partir daquelas simulações você tomar decisões do que você deve fazer ou não, que é o que basicamente a gente tem feito, né? Dentro do que a gente vem aprendendo, tá? Então, quando a gente fala no MRP2, a gente já sabe também que a gente sai de planejamento das necessidades de materiais para o planejamento dos recursos de manufatura. Então, a gente vai estar planejando tudo sobre quantidade, né, de recursos de manufatura, que são a mão de obra, principalmente, né, e o maquinário, as máquinas. Então, para isso, a gente tem 2 módulos que são muito importantes quando a gente abre lá o nosso ERP, que é o CRP, que é o Capacity Requirements Planning. Então, ele vai fazer o planejamento dessas necessidades de capacidade, para você entender o que realmente a empresa tem, tá? E, obviamente, levando em consideração as eficiências de cada equipamento e também da sua mão de obra, isso aí tem que ser calculado, para você determinar qual é a sua capacidade real, global e individual, né, da sua empresa, para você poder determinar se você vai conseguir atender com aquela estratégia ou não. Tá bom? Então, quando a gente também fala na parte já de controle de chão de fábrica, quando você já fez ali a validação da sua capacidade, já escolheu a estratégia de produção que você vai utilizar, vai agora para a parte de controle da produção, que envolve sequenciamento de ordem, saber o que vai produzir antes, o que vai produzir depois, né? Como que cada insumo vai entrar na sua linha de produção para que você tenha uma produção em just in time, por exemplo. Então, existe uma ferramenta muito importante que é o Shop Floor Control, que é uma ferramenta que utiliza diversos tipos de ferramentas que vocês estão vendo lá no curso, no mini curso de Lean Manufacturing, como Kanban, como controle estatístico de processos, ferramentas da qualidade, Heijunka, Jidoka, todos esses tipos de ferramentas que são consideradas de chão de fábrica, de auxílio da produção. Vocês vão ver nessa parte aí de SFC. Então, na aula de hoje, a gente vai basear o nosso conteúdo em cima dessas 2 ferramentas, o que se faz nessas 2 ferramentas, tanto no CRP quanto no SFC, tá bom? Vamos seguir. Bem, importante, assim, uma analogia que eu costumo fazer quando a gente está falando de MRP2, né, que é o planejamento das necessidades de manufatura, é quando você vai fazer um bolo, por exemplo. Beleza, que você pega ali, você vai fazer um bolo, você tem que pegar, vai no mercado comprar vários insumos,
E você tem as quantidades de insumos que você tem que comprar para produzir uma determinada quantidade de bolos. Então, você vai lá, compra todos aqueles insumos, abastece lá a sua despensa e beleza, você está ali com seu estoque para produzir. Então, você tem a quantidade e o tipo de insumo, você fez ali a parte do MRP. Depois você vai ter que pegar um roteiro, que é aí que entra a parte do MRP2, que é de como fazer o bolo. Então, olha a palavra aí, como eu vou fazer este bolo? Você vai precisar de maquinário, você vai precisar da mão de obra e você vai precisar de uma estratégia de processamento dos insumos. Porque duas pessoas diferentes, duas equipes diferentes podem fazer um mesmo bolo, só que por processos totalmente distintos. E um pode ter mais eficiência, pode fazer em menor tempo e gastar menos insumo, e o outro é, um pode fazer maior eficiência e o outro pode fazer menos eficiência, gastar mais produto, porque não tem os instrumentos. Por exemplo, quando você tem todos os instrumentos, tem termômetro, você tem batedeira, você tem a forma correta, toda certinha, lisinha, tá ali com a manutenção em dia, você vai fazer ali gastando menos insumos, vai ter menos perda nas bordas e etc. E aí você vai ter, se você tiver uma balança, não estiver fazendo no olho, você vai ter um processo muito mais controlado. E isso vai garantir qualidade no seu produto final, vai garantir que você faça melhor da primeira vez, né? Para não ter que fazer uma vez, aí depois perceber que fez isso errado e ir fazendo. Então, fica muito claro que no MRP2 existe essa questão de um roteiro de fabricação, onde você vai ter uma sequência de máquinas, uma sequência de postos de trabalho, uma sequência de processos que você deve obedecer para atingir aquele nível de eficiência da produção, certo? Então, é muito boa essa analogia quando você vai fazer um bolo, que a gente pega uma coisa simples, né? Que qualquer pessoa pode pegar ali, e a gente sabe que tem várias formas de fazer um mesmo objeto, um mesmo produto, né? Assim como um serviço também, né? Você pode entregar um serviço, por exemplo, de translado, né? De um local para outro, e você pode pegar processos totalmente diferentes. Um cara pode pegar e escolher ir pela rota que é mais bela da cidade, em vez de ir por dentro aqui da ACM e ir pela orla, para se o cara for turístico, e aí traz um pouco de agrega mais valor àquele serviço, né? Isso pelo mesmo valor. Ou pode fazer algum tipo de serviço interno, como água, refrigerante, algum tipo de comida. Então, um mesmo serviço pode ter valores para o cliente final diferentes, dependendo do processo que você aplica para gerar aquele serviço, certo? Então, vamos lá estratificar e deixar bem claro o que é necessário para a gente desenvolver o planejamento dos recursos de manufatura. Primeira coisa, buscar informações sobre o produto. Que informações são essas? São informações que vêm do departamento de desenvolvimento do produto, da engenharia do produto, onde ele vai estar dizendo, naquela BOM, lembra a lista de materiais, Bill of Materials, quanto tempo cada peça daquela leva para ser montada, para ser produzida e gerar um produto final. Então é uma coisa muito importante. Estou produzindo uma cadeira, eu tenho que saber, uma perna de cadeira leva 15 dias para fazer. Já o tampo da cadeira leva uma semana para fazer. Então, vai vir para mim no desenvolvimento de produto, lá do P&D, essas informações já. O produto tal, ele, com os cálculos que a gente já fez, as simulações, ele leva tanto tempo para fazer. Beleza. Aí você pega esse daí que são chamados de tempos padrões e anota, ou pega isso daí do sistema, né? Anota não, pega do sistema, certo? Isso aí, gente, é gerado baseado em estatística, né? Você vai pegar e cronometrar os tempos, né? Na disciplina Engenharia de Métodos, vocês devem ver isso daí bastante. Você vai pegar e cronometrar os tempos, né? Para verificar, depois de aplicar uma média, né? Aplicar uma estatística aí com um desvio padrão bem calculado para você determinar qual é o tempo médio de produção de cada item que compõe o produto final. Aí você alimenta o sistema com essas informações. É a primeira coisa que a gente precisa saber, porque é o que a gente tem que botar como norte, certo? Depois a gente tem que ter informações sobre a máquina. Que informações sobre a máquina? Cada máquina que você tem no seu sistema, que vai participar do processo de produção daquele determinado produto, você tem que determinar qual é a eficiência daquela máquina, né? Ela vem com uma eficiência de projeto, mas a gente sabe que a gente tem que alimentar o sistema com eficiência real.
que é a eficiência que você verifica lá quando você está fazendo os cálculos, tá bom? E a mão de obra, né? A mão de obra, cada funcionário da empresa, ele vai estar relacionado a um determinado centro de custos, tá? E a gente tem os funcionários da área de manufatura. E esses funcionários da área de manufatura, a gente também consegue determinar a produtividade deles, né? Como assim produtividade, professor? Quantas peças aquele determinado funcionário ele produz em uma hora? Isso é a produtividade. Então, você vai ter uma média. Não dá para você sair pegando, um funcionário faz isso, não. Você vai ter uma média do seu corpo de trabalho, tá? Isso aí você faz com cálculos estatísticos também. Pega lá no mês, pode ser no mês, porque eu falo que você precisa de uma população, de uma amostra grande, né, de dados para você poder rodar a estatística. Senão, fica muito ruim para você se pautar sobre tomar qualquer tipo de decisão com esses dados tão com uma amostra tão pequena. Então você pega lá, fica durante um mês verificando, cronometrando a velocidade de trabalho de cada um desses trabalhadores. Cada um vai dar lá uma porrada de valores diferentes. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e depois dividir pelo número total de horas que tem. Você pegou lá um mês. Nesse um mês você trabalha 20 dias por mês num turno de 8 horas. Então você vai fazer 20 vezes 8 horas, 160 horas. 160 horas é a quantidade total que você trabalhou. Nessas 160 horas, você tem lá 10 homens. E esses homens conseguiram produzir 160 mil itens. Nessas 160 horas, 160 mil itens, 10 homens. Aí você faz a regrinha de 3, né? E você vai conseguir em quantas horas um homem consegue produzir uma determinada quantidade de material. A gente vai ver isso numa aplicação bem prática, vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem, mas geralmente a gente faz isso aí, ou homem hora ou homem minuto. É mais comum homem hora, tá? Em termos de capacidade da sua empresa, que a gente chama. É a mesma coisa de máquina também. Então, essas são as 3 coisas mais importantes que a gente precisa determinar do MRP2, certo? Informações sobre o produto, que são os tempos padrões, né? Quanto cada peça leva para ser fabricada ou montada. Sobre a máquina, as informações de eficiência da máquina, número de máquinas e quantidade de máquinas que estarão operacionais, operando ou não, né? Que a gente chama de disponibilidade de máquinas, que às vezes você tem lá 100 horas de máquinas, mas você não está utilizando aquelas 100 horas que as máquinas teoricamente te ofertam, né? Que você tem de capacidade. Você está usando lá 80, porque 20 delas estão paradas por conta de manutenção. Então você tem que saber de tudo isso. Sobre a mão de obra, a mesma coisa. Às vezes você tem um corpo lá de 40 funcionários, mas você tem aí 30. Oh, desculpa, você tem 3 funcionários que estão afastados, por exemplo, por causa do Covid. Isso aí é uma informação real que tem que ser alimentada. Por isso que eu falo para vocês que o cenário é sempre muito dinâmico. Então, a capacidade da sua empresa, ela pode ser uma no mês e uma outra no outro mês. Vai depender muito do como é o seu cenário daquele mês, quais são as estratégias que você está utilizando. Vai depender bastante. Se você utiliza contratação de terceiros, certo? Então, como eu falei, a eficiência da máquina. Quais são esses fatores? Vamos refletir um pouquinho, né? Quais são os fatores que podem dificultar o atingimento da eficiência de projeto numa máquina? Primeiro, entender o que é eficiência de projeto. A eficiência de projeto é aquela que a máquina apontou quando estava fazendo os ensaios de teste nos laboratórios antes de ser comercializada. Então, é aquela eficiência que ela chega lá para vocês. Ó, essa máquina aqui processa 100 unidades por hora. Essa empacotadora aqui faz 400 empacotamentos por minuto. Entendeu? Então, essa é o que a gente chama capacidade, né? A produtividade da máquina. Essa produtividade real, na esmagadora maioria das vezes, não, né? Aí a gente pergunta por quê, né? Quais são esses possíveis fatores que podem influenciar na eficiência da máquina? Vocês podem citar algum? Qualquer um. Como? Parada de processo, manutenção corretiva. Isso. Parada de processo por manutenção corretiva, por setup de máquina, não é isso? Por diversos outros infortúnios, né? Por inspeção visual, por inspeção, qualquer outro tipo de inspeção. Então, a gente sabe que tem esses fatores,
Tem outros também que podem influenciar na eficiência da máquina, são fatores mais relacionados não a manutenção, mas fatores que a gente chama de espúrios, como variação da corrente elétrica. Isso acontece. Você está ali com uma variação da corrente elétrica, daqui a pouco cai aquela tensão e a sua máquina diminui um pouquinho a produtividade, depois ela aumenta. Essas variabilidades, quando são muito grandes, elas podem afetar na produtividade da máquina. Outra questão que pode influenciar na produtividade da máquina é o próprio operador. Se o operador tiver que fazer aquela parte que a gente chama de automação, né? Que a gente aprende lá no Lean Manufacturing, que é quando você tem uma máquina que é automatizada, mas ela precisa da superintendência de um operador. Então, ele vai estar ali, ele vai entender tudo sobre a máquina e vai fazer alguns tipos de ajustes para ela mudar de direção, alguma coisa. Esses tipos de situação também podem influenciar na produtividade da máquina, tá? Então, como eu falei aqui, ó, atenção, é muito importante a gente informar a eficiência real da máquina ao sistema e não a eficiência de projeto, porque aquela eficiência de projeto, como eu já falei para vocês, 100%, quase 100% das vezes ela não é a verdadeira e pode ocasionar, né, num cálculo mal feito do seu aí que pode te dar problemas. Professor, Oi. é por isso que hoje se discute muito sobre o desenvolvimento do intelecto, né, como um desperdício que o Lean Manufacturing também tenta combater, né? Porque se o colaborador não tiver capacitado, né, ele não vai permitir que a produção seja eficiente e não vai conseguir diluir os gargalos. Então se discute muito hoje sobre esse desperdício, não é isso? Muito bem, vamos discutir um pouquinho sobre isso aí, que isso aí é interessante. A gente tem que sempre entender que tudo que o homem produz é muito parecido com isso em termos fabris, né? É muito parecido com ele, porque assim, a gente foi ao passar do tempo construindo máquinas para substituir o que a gente fazia, os nossos esforços, não é isso? Então, quando a gente fala de um operador que está ali, que ele não consegue desenvolver os procedimentos de forma correta, não toma, principalmente, né, não tem enraizado na sua mente a forma correta de tomar a decisão, porque tem muita gente assim, que acontece coisas que ele está ali, ele não sabe o que fazer. Aí, por ele não saber o que fazer, ele toma decisões precipitadas. Então, quando você já tem ali um modelo mental de pensamento para diversos tipos de situações que possam vir a acontecer, se antevendo, quando acontece algum tipo de desvio, você já consegue controlar ele com o remédio correto. Então, é aquele negócio, o operador, foi muito criado isso lá no Lean Manufacturing justamente para isso, que ele podia puxar a cordinha ali, tomar a decisão de puxar a cordinha para ele parar imediatamente aquilo ali, tomar a decisão de consertar para aquele erro não se propagar e chegar no final, porque aí você ia estar processando um produto que já estava com defeito, gastando dinheiro e tempo. Então, se você já viu o defeito ali, puxou a cordinha, parou ali, que são aquelas luzezinhas, né, os andons, você vai baixar, todo mundo vai entender que houve um erro ali, todo mundo vai vir e olhar e tomar a decisão de retirar aquilo ali, substituir por uma outra peça, ou levar logo para onde se faz o retrabalho e ir embora. Então, resumindo, o intelecto humano, sim, é um fator limitante para o Lean Manufacturing. Com certeza. Então, pode ser considerado um oitavo desperdício, quando a gente fala do operacional, da questão das tomadas de decisão e etc. Porque se você for falar da parte de gestão, né, aí está tudo incluso. O intelecto vai estar incluso nos outros 7 desperdícios. Então, por isso que é difícil você... é uma nova classe de desperdício. Não, na verdade, essa parte do intelecto ela está engrunhada nos outros 7 tipos de perda, né? Transporte, movimentação, superprodução, tudo isso são falhas de pensamento, falhas de tomadas de decisão que acabam gerando essas perdas. E isso tem a ver com o intelecto também, não tem? Mas aí quando a gente vai para a questão, numa concepção operacional, enxergando o ser humano como máquina também, aí sim a gente pode falar disso daí, que é como se fosse assim, é duro até falar isso assim, mas assim, eu tenho um ser humano e ele tá lá com software, tá vencido aquele software dele ali, que é o processador, né, que é o cérebro dele. Eu tenho que fazer uma atualização nele. Então, algumas máquinas também têm esses problemas e isso influencia. Você tem que fazer uma reconfiguração da máquina ou atualizar o sistema dela para ela funcionar diante de uma nova forma de produção mais eficiente. Então, o ser humano é a mesma coisa.
Então, a gente faz cursos, a gente faz treinamentos, a gente busca ampliar o nosso conhecimento justamente isso, para a gente se atualizar. Então, se eu tenho ali máquinas de última tecnologia, métodos de controle de perda de produção, técnicas extremamente complexas, e eu tenho um corpo de funcionário do operacional que não consegue assimilar nada disso, que tem barreiras na utilização, por exemplo, do ERP, do sistema de informação, aí acaba tudo, né? Então, é interessante, sim, essa discussão. Professor, agora eu tenho uma pequena dúvida, voltar à questão dessa metodologia do Lean Manufacturing. Porque, assim, se uma empresa ela busca implementar essa metodologia, tipo assim, se uma empresa ela não conseguir eliminar todos os desperdícios que a Lean se propõe, mas digamos que ela consiga eliminar 4, 5 ou 6, ela pode ser considerada que está implementando essa metodologia ou precisa, de fato, eliminar todos esses desperdícios ou pelo menos tentar? Muito boa pergunta, que é uma coisa que você aprende quando você faz um curso de pós-graduação em Six Sigma, e você entende assim. Existe uma porrada de empresas de consultoria, etc., que vendem certificação de Lean Manufacturing, certificação de Lean Office, certificação de Lean Production, né, que está dentro do Lean Manufacturing, certificações de Lean Construction. Então, essas empresas existem. Você bota lá na internet, você vai ver uma porrada aí. Então, são empresas que elas pedem liberação a esses órgãos que têm superintendência, como o FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, alguns órgãos que podem conferir àquela empresa ali autenticidade na certificação. Então, se eu tiver uma empresa de consultoria, eu como engenheiro de produção, submeter lá que eu quero desenvolver cursos para certificação de Lean Manufacturing, eu vou ficar habilitado, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, pautado nas normas, né? Tem normas também relacionadas a isso aí do Lean Manufacturing, para você verificar se realmente ele está trabalhando com isso, com a certificação de acordo com o que você pegou de parâmetro. Então, certificações desse tipo não são iguais às certificações ISO 9000, que são internacionais e têm ampla vigência. Essas são certificações mais assim, vou fazer um curso Black Belt. Pronto, você tem certificação Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, e várias empresas podem dar isso. O que a galera confunde muito é assim, é que nem isso aí é uma coisa que pode levar para vocês. É que nem você ter certificação ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000. Você ter essa certificação não está te garantindo que você seja uma empresa produtiva e que tenha qualidade absurda e maior do que os seus concorrentes. Não, está te dizendo que o auditor que foi lá verificou item por item e identificou que você estava ok em item por item, certo? Ou seja, você está dizendo ali que os seus procedimentos de armazenamento de documentos estão ok, estão sem burocracia e tal, mas não diz muito sobre eficiência, produtividade, de nada. Isso aí é um requisito bem, bem básico, não diz nada de empresa. O Lean Manufacturing é a mesma coisa, você ter lá a certificação por dado para uma empresa não diz muita coisa para você, de que você tem produção de just in time e tal. O que vocês têm que encarar é que o Lean Manufacturing é uma filosofia, tá? É uma filosofia, que não vamos botar assim, sistema Toyota de produção e Lean Manufacturing é a mesma coisa. É a mesma coisa. O modelo Toyota de produção, o sistema Toyota de produção e o Lean Manufacturing é basicamente a mesma coisa. O Lean Manufacturing, essa nomenclatura, nasceu do STP, tá? Sistema Toyota de produção. Da mesma forma que lá a gente teve o Fordismo, o Taylorismo, né? Tudo isso lá na administração, depois na produção em massa. Então a gente tem métodos de produção que tem diversas, vamos dizer assim, nuances que permitem melhorias. Então, Lean Manufacturing é isso. Então, quem vende certificação de Lean Manufacturing, na minha opinião, e quem compra, quem adquire, tem que ter muito cuidado, porque depende da empresa, da entidade que está ofertando e tal, e depende se ela está realmente fazendo a avaliação correta, porque não é algo internacional, assim, que nem as normas ISOs, né? Mas, respondendo sua pergunta, para não te deixar sem pergunta, não dá para você dizer assim, uma empresa é Lean Manufacturing, porque não dá para se mensurar em termos de quanto ela é Lean Manufacturing e quanto ela não é. Você pode dizer que ela trabalha à luz da Lean Manufacturing. Os seus funcionários, eles pensam em
economizar, você aplica o Just-in-Time, você aplica o Kanban, aplica aquelas ferramentas, entendeu? Porque nenhuma empresa vai aplicar todas as ferramentas do Lean Manufacturing, entendeu? Então é mais uma cultura do que basicamente uma certificação, uma normatização. E muita gente confunde isso aí, o Lean Manufacturing com normatização. E mudar a cultura é uma coisa muito difícil, professor. Demais. A empresa ela pode adquirir uma certificação, né? Mas Isso. também ela pode perder a certificação por não manter o padrão. Exatamente. Até porque as certificações, pelo menos das ISOs, elas são atualizadas ano a ano, né? De períodos em períodos você tem que atingir novos requisitos para você continuar com a sua ISO 9000. Não é só manter, você também tem que melhorar, senão você perde. Porque vão saindo melhorias nas normas, entendeu? As normas vão aparecendo novos requisitos. E as empresas também agora estão trabalhando com o sistema de gestão integrada, né, professor? Que acaba englobando todas essas ISO aí, mais algumas normas, né? Isso, a maioria delas. Eu fiz 2 artigos no mestrado sobre isso daí, que é uma coisa muito interessante, que é a integração dos sistemas de informação, obviamente, e a integração das normas. Eu fiz um artigo exatamente sobre isso daí, sobre essa questão da integração da norma. Tem uma norma chamada BSI, que é da British Standard International, que é uma norma britânica, BSI 99, que ela faz justamente isso, ela integraliza a aplicação de diversas normas, principalmente as normas de segurança, qualidade e ambiente. E a partir daí que eu fui construindo o braço para o meu mestrado, que fala sobre isso, sobre essa integralização de áreas, de normas e de sistemas, para que você não tenha apenas um ganho parcial. Integrei os meus sistemas de informação são integrados, de qualidade, mas as minhas normas eu aplico separado, você já perde nisso daí, entendeu? O desafio maior que eu acho, professor, é a questão da empresa trabalhar com a base de dados única. Isso. É difícil. Isso é difícil por vários aspectos de credenciais, de segurança, mas essa base de dados única que a gente fala hoje é muito mais do que a gente pensa. A gente pensa assim, a empresa trabalha com a base de dados dela ali, das filiais, beleza, você entra com o seu código, com o seu acesso, seu login, senha, você vai entrar ali na parte que você precisa para desenvolver seu trabalho. Outras partes você não vai ter acesso. Mas o gestor da cadeia de suprimento todo, o cara lá, o diretorzão, ele tem que ter de tudo. Então, o sistema dele tem que ser aberto, amplo, e a gente tem que começar a pensar nessa questão dos dados globais. Como assim dados globais? De você ter dados em tempos reais do seu fornecedor, do seu consumidor, tudo isso integralizado. E vocês podem ver mais sobre isso, não sei se você já tiver essa disciplina, que é a Supply Chain Management, quando você está falando do gerenciamento da cadeia de suprimento. Que é aí que você vai ver o que é difícil. Você ter a unitização desses dados e fazer com que esses dados tenham controle de acesso e que esses dados sejam atualizáveis. Você precisa de um servidor gigantesco, precisa de muita capacidade de armazenamento de dados. Parte do sistema de informação. E aí, como eu falei para vocês, algumas máquinas, elas fazem o mesmo trabalho, fazem trabalhos similares, e elas podem ser agrupadas em centros de trabalho similares. Por exemplo, na Penalty, como eu falei para vocês, tinham máquinas que faziam cortes. Cada uma fazia um tipo de partes ali do corte, de costura, mas elas estavam todas no mesmo centro de trabalho. Ou você tem de uma concepção de uma empresa que produz peças, né, para elementos mecânicos, como vários turnos lá, você vai ter o turno 1, o turno 2, o turno 3, o turno 4. E todos esses turnos eles vão estar ali no que a gente chama de centro de usinagem. Então, essa é uma forma de você organizar a sua empresa, né, ter um layout produtivo, onde você tenha centros ali, células de manufatura, que você possa agrupar operadores, mão de obras e máquinas que desempenham funções muito específicas, tá? E aí você tem lá o centro de trabalho com sua identificação, né, centro de usinagem 5003, descrição centro de usinagem, as máquinas relacionadas, tá? E a descrição, turno vertical, que é a máquina que está sendo em caso. Isso já é a parte de você estar organizando a sua produção, porque a gente sabe que no MRP, né, a gente está organizando, planejando os recursos da manufatura. Tá?
E a mão de obra, né? Quais os fatores influenciam na disponibilidade de mão de obra? É importante a gente falar sobre isso aí, porque a gente tem a parte de RH, né? Mas quando a gente fala de quantidade de pessoas, só se você tiver um grande problema de absenteísmo dentro da empresa, muita gente que falta, por, sei lá, não está com vontade de ir para o trabalho, mas quando você não tem isso, a sua preocupação é basicamente na produtividade do seu corpo de trabalho, da sua força de trabalho. Então, como você trabalha isso, né, para que seu corpo de trabalho esteja sempre motivado, esteja sentindo que faz parte do ambiente produtivo. Então, tudo isso vai um pouco aí de psicologia, né, vai um pouco de utilização de motivações, bonificações, para que seus funcionários estejam sempre trabalhando na capacidade ideal, né? Não vou nem falar na capacidade máxima, que aí é na sua capacidade ideal de produção, na qual aquela foi feito o cálculo e que você viu ali, que é o que dá para você tirar a margem de lucro que você espera. Ele não pode estar trabalhando abaixo dessa capacidade ideal, né? Então, aí a gente tem, na opinião de vocês, qual é o pior cenário? Você ter uma mão de obra, né? Você ter quantidade de pessoas insuficientes para você atender as demandas, ou você ter uma grande quantidade de mão de obra, muitas pessoas lá e que não tem trabalho, eles estão ociosos. Qual é o pior para vocês? A mão de obra ociosa ou mão de obra insuficiente? Mão de obra ociosa. Insuficiente, não? Insuficiente, você já não vai entregar o produto, algum cliente vai ficar insatisfeito. Você já vai ter problema com o cliente, com a ponta da cadeia lá na frente, com o cliente final. E a ociosa, você vai ter problema com a parte dos custos. Você vai estar pagando muito, né, para seus funcionários e recebendo um pouco de receita, porque a demanda foi baixa. Os dois são ruins, tá? Os dois são ruins. Tá? Se for para você escolha atender o seu cliente, certo? Porque a forma mais fácil de gerenciar gerenciar algo que está dentro de você ali, que você pode pegar e diminuir os turnos. Ah, eu tenho capacidade, estou trabalhando 3 turnos, eu posso diminuir para 2 turnos, tá? Então, a mão de obra ociosa é mais fácil de você resolver do que a mão de obra insuficiente. Para você contratar pessoas é muito difícil, entendeu? E quando você paga horas extras, né, para trabalhar com essa questão da insuficiente, também pode tornar um pouco caro. Se você dobrar o turno, também pode ficar muito caro. Como que você vai saber isso? A pergunta que não quer calar. Como lidar com essas situações? É isso que a gente vem responder hoje na aula. A gente vai lidar com essas situações através de estratégias de produção. Que estratégias são essas? Duplicar os turnos ou trazer pela metade os turnos, contratar ou hora extra ou contratar novos funcionários, né? Ampliar a capacidade de produção das máquinas ou adquirir máquinas novas, certo? Então, a gente vai ter que utilizar uma estratégia. Aí você me pergunta, professor, são tantas estratégias, e aí o engenheiro aí dentro de uma situação dessa, o que ele faz? Ele simula. Ele não vai poder utilizar outro tipo de ferramenta do que a simulação. Tem que simular para você tomar a decisão pautada em eventos com dados reais, tá? Então, você vai ali pegar os dados que você já tem, simular para frente, verificar, olha, isso daqui se comportou melhor. Igual a gente fez lá com a previsão da demanda, lembra? Que a gente tem que simular, ver qual é que se encaixa melhor. Igual a gente fez com a parte também do planejamento agregado, que a gente criou 3 cenários, né? A, B e C. O primeiro cenário a gente fez com estoque, o segundo cenário a gente fez com subcontratação, e no terceiro a gente fez um misto, né? Então, a gente tem que simular para a gente ver qual é a melhor opção, que é isso que eu quero que a gente faça agora. Todo mundo presta atenção aí, porque como a gente não está num quadro, né, fica mais difícil, mas aqui dá para entender, tá? Vamos lá. Então, essa tabela 2.25, ela apresenta as necessidades de uma peça, né, SKU, vedação 1049, da empresa Só Vedação, que será analisada por uma rodada do MRP2. Então, a gente vai pegar um período e vai analisar. Quando a gente fala pegar e analisar, é saber se a gente tem a capacidade para atender em todas as semanas aquela demanda daquela peça. No MRP, a gente não calculou, né, a quantidade de cada item. Então, aqui a gente vai pegar esse item, certo?
e vai verificar se a gente tem a capacidade na nossa fábrica, com o que a gente tem hoje, de atender aquele item. E melhor ainda, não só saber a capacidade, mas saber a que nível estou atendendo. Como assim a que nível? Se eu estou atendendo a níveis otimizados, que são ali próximos da minha capacidade máxima, não pode ser na capacidade máxima também, que isso é perigoso, ou se eu estou atendendo a níveis, eu posso estar atendendo a níveis muito lá embaixo. Aí é ruim, você pegar ali, você tem 200 unidades para você produzir, você tem uma capacidade para produzir 800. Então é ruim você atender nesse nível. É bom quando você atende ali, ó, tenho 200 peças para atender e a minha capacidade é de 250. Pô, tá legal aí. Então é isso que a gente vai ver também. Tá? A gente não pode nem ficar muito apertado com subcapacidade, nem também ficar muito solto com super capacidade. Nem sub, nem super. A gente tem que ficar ali numa faixa de interesse. Então vamos lá para os dados, né? É muito importante se apegar aos dados para a gente entender como é que está funcionando aí. A tabela aqui, gente, mostra uma estruturação de um MRP, tá? Que a gente viu na aula passada. Vamos lembrar um pouquinho como é que é o MRP, ó. Aqui em cima a gente tem aquilo que a gente viu na aula passada. São as minhas estratégias, minha política de produção. Como assim? Política de produção é como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com estoque de segurança de 5.000, tá? E eu vou ter um lote de 1. O que é esse lote de 1? Eu posso produzir quantas unidades, de quantas em quantas unidades eu quiser. Eu não tenho multiplicidade, minha multiplicidade é 1, então eu posso produzir 1, 2, 3, 11, 23, porque no último exemplo que eu dei na aula, a gente tinha um lote fixo, né? Que era um lote fixo de 120. Então, eu só poderia produzir de 120 em 120. Aqui não, eu tenho flexibilidade para produzir de 1 em 1, tá? Que é uma peça, né, de vedação, realmente dá para ser produzido de forma unitária. E o TA aqui, ó, esse tempo de produção, ou tempo de acabamento, é de 1 semana, certo? Isso aqui eles erraram, é TP aqui, tá? TP, 1 semana para fazer, certo? E os estoques, 4.500. Então, eu tenho um estoque inicial de 4.500. Então, essas informações são muito importantes. É o cenário que você vai começar a produzir. Então, você diz que você quer ter um estoque de segurança de 5.000, o seu lote é de 1, o seu tempo padrão é de 1 semana para produzir cada uma peça dessa daí, e o estoque que você tem em mão, o estoque inicial é de 4.500. Aí você vem para fazer o MRP. Já está feito aqui, eu só vou acompanhar. O estoque inicial, 4.500. Perceba aqui, nessa coluna aqui, ó, eu tenho NP, que é necessidade de produção projetada. Por que esse nome projetada? Porque ainda não aconteceu, né, gente? É lá na frente ainda, eu estou projetando. RP, recebimentos previstos, que é aquilo que a gente falou, recebimentos programados. DM, disponível à mão, que é o estoque inicial. NL, necessidade líquida da produção. PL, produção, é o que você deve produzir. E a liberação de ordem. Tudo isso aqui a gente viu na aula passada, certo? Aí você vem, perceba que necessidade de produção para as semanas 28, 29, 30, 31, 32 e 33, a gente não tem nada. Então, a gente só tem necessidade de produção nas semanas 34, 35, 36 e 37. De 6.000, 9.000, desculpa, 34, 35 e 37. De 6.000, 9.000 e 8.500. Tá? Então, significa que se até a semana 34 eu não tenho necessidade de produção nenhuma, esse meu estoque inicial aqui ele vai se perdurar. 4.500 na semana 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Até aqui na semana 34, onde eu preciso ter 6.000 e aqui no estoque eu só tenho 4.500. E aí? É aí que você entra. Se você precisa de 6.000 aqui e você só tem 4.500, teoricamente, para você atender essa demanda aqui, você precisaria produzir quanto? Quem me responde? Você tem 4.500 aqui na semana 33. Você tem uma necessidade de 6.000. Você precisa produzir quanto para atender isso aqui? 1.500. Mas por que você não vai produzir 1.500? Mesmo 6.000, porque 4.500 é o mínimo, né, que você tem que manter, ou não? O mínimo que você tem que manter é 5.000, que é o estoque de segurança. Ah, certo. Então, é justamente por isso que você não vai produzir 1.500. Você vai produzir 1.500 mais os 5.000 do estoque de segurança.
Então, você tem que produzir 6.500, correto? Então, aqui, você precisa produzir 6.500 para você fazer aqui, ó. 6.500 mais 4.500 dá quanto? 11.000. 11.000 menos 5.000 do estoque de segurança que você não pode mexer, 6.000. Pronto. Aí você atendeu. Entendeu? Não pode esse 5.000 aqui ser menor que 5.000 quando você começar a produzir, porque é isso aqui que vai atender as flutuações da demanda. E perceba que você tem que pedir a liberação de ordem uma semana antes para chegar esses 6.000 aqui, ó. Uma semana antes, na semana 33, você já tem que ter uma liberação de ordem de 6.500 unidades do item vedação 1049. Aí vai passar uma semana, vai entregar aqui para você 6.000, vai estar disponível 6.000 para você, porque 4.500 mais esse 500, 5.000 é do estoque de segurança. A partir daí, quando você atinge o estoque de segurança, né, você tem que manter sempre ele. Então, você sempre vai mandar produzir o que for a necessidade de produção mesmo. Então, se aqui na semana 35 é 9.000, uma semana antes você tem que mandar produzir 9.000, liberar uma ordem de produção de 9.000. Na semana 36, a necessidade de zero, eu não produzo nada, zero. Na semana 37 é 8.500, eu mando com uma semana de antecedência. Na semana 36, 6.500, 8.500, desculpa, precisando de óculos. 8.500 na semana 37, então na semana 36 eu tenho que mandar produzir 8.500 para chegar aqui 8.500 na semana 37, tá? E daí você tem, ó, o mais importante que você tem que saber é isso aí, é essa parte daqui de baixo. Ah, professor, então a parte mais importante de tudo é isso aqui? Em termos de informação no sistema, o que você precisa alimentar são essas liberações de ordem. Ó, na semana 33, eu preciso iniciar a produção de 5.600 unidades do vedação 1049. Na semana 34, 9.000. E na semana 36, 8.500. Isso aqui é o que a gente chama de necessidade de produção. Aí, a partir daí, você vai... Pronto, já foi. A partir daí... Peraí, gente. Tem gente com o microfone ligado. Professor? Oi. Pronto. Quem quiser falar, pode falar. Oi, pode falar. Pronto. Na semana passada, no slide anterior, o TP era 3 semanas, né? Por isso você estava voltando 3 casinhas. Já nesse seria só apenas uma semana. Exatamente, perfeito. Entendeu? Aqui eu estou voltando uma casinha só. Lá no outro, aquele outro exemplo, a gente voltava 3, né? A liberação de ordem era com 3 semanas de antecedência. Essa é só uma. Por isso a importância disso daqui, ó. Quando eu colocar lá na prova, vocês vão ter que se ligar nisso daqui para você poder fazer o MRP direitinho. Então, isso aqui é o MRP. O que o MRP traz para a gente? O MRP, aqui, por enquanto, a gente está na parte de planejamento das necessidades de materiais. O que ele traz para a gente? Qual é a necessidade de material em cada semana? 6.500 na semana 33, 9.000 na semana 34 e 8.500 na semana 36. Pronto, você pega isso aqui agora e vai ver se você tem a capacidade de atender isso daí. Mas para que você faça isso, você precisa de informações, certo? Agora, professor, tira uma dúvida. Na semana 35 você ficaria com a produção zerada, certo? Isso. Para uma indústria, para uma empresa, é um impacto grande, porque você teria ociosidade, né? Então, mão de obra parada, perda de dinheiro. O ideal aí seria ver, sei lá, uma possibilidade de nivelar essa produção e renegociar a demanda, ou tem alguma outra metodologia que poderia usar aí que... Vamos lá, boa pergunta. Eu até falei sobre isso daí na aula passada, inclusive sobre isso aí, que a gente fez uma simulação e eu mostrei, ó, desse jeito a empresa ficaria ociosa, a gente tem que nivelar, a gente tem que trabalhar de uma forma, por exemplo, lá, no outro exemplo estava assim, numa semana ela ia produzir 50, ia ligar a fábrica para produzir 50 e numa outra ela ia produzir 450 na outra semana. Então, isso que você está falando, a gente tem que prestar atenção bastante. Essas discrepâncias a gente vai trabalhar lá no SCF, que é o Shop Floor Control, certo? O SFC. Que daí você vai utilizar as ferramentas do Lean Manufacturing, uma delas é o Rei Junca, o nivelamento da produção.
Exatamente, você pensar assim, ó, vou deixar ocioso aqui uma semana onde eu não vou produzir nada, entendeu? O certo é você nivelar isso daqui para que você esteja entregando. Mas dá para você entender que é uma coisa de cada vez? Aqui Sim, você tá aprendendo cálculo das capacidades, mas no FSC você vai começar a entender que precisa nivelar a produção sim para você ter mais ganhos, entendeu? É isso mesmo. beleza. Mas aí você tem que ter cuidado também com os nivelamentos de produção que você faz, principalmente em relação ao takt time, que é uma coisa que a gente vê lá no Lean Manufacturing também, que é o tempo, o ritmo de produção que você tem que desenvolver para atender os seus clientes. Então, se o seu nivelamento que você fez vai estar atrapalhando muito o seu takt time, você tem que ver como é que faz isso para ficar adaptado. Para ficar ali não muito perto, a 90% do seu takt time está ótimo, você ficar com o seu nível de produção. E aí Ok. a gente tem tempo padrão de produção de cada uma das peças é de 2 minutos homem unidade, tá? Parte de mão de obra, e 1 minuto máquina unidade, prensa de 20 toneladas. Então, eu estou dizendo que para vocês que um homem produz em 2 minutos uma unidade e uma máquina produz em 1 minuto uma unidade. Beleza? É isso que está sendo dito aí. Porque a gente tem o que a gente chama de unidades padrões de produtividade. Homem unidade, máquina unidade. É uma unidade padrão. E você pode dizer que é 2 minutos, homem unidade. Entendeu? Então, é importante isso aí. Trabalha-se 5 dias úteis por semana. Período de 8 horas diárias por turno. Então, a gente já tem dizendo aqui que é 5 dias por semana e 8 horas a cada dia. Então, isso tudo aqui a gente vai multiplicar para a gente encontrar a quantidade de horas todas que eu tenho disponível, tanto de mão de obra quanto de máquina. No final é isso, eu quero saber o que eu tenho hoje, tá? Dá para atender a minha demanda aqui, ó. É isso que a gente está fazendo. Então, esses números aqui são importantes, a gente vai multiplicar eles daqui a pouco tudo. Outras informações importantíssimas. Pô, eu preciso saber o número de funcionários que eu tenho, né? Preciso saber o número de funcionários. Então, o número de funcionários que você tem é 8. Preciso saber a eficiência da minha mão de obra também, né? Para eu saber se elas vão estar produzindo aquilo mesmo ali, 2 minutos. Você fez um cálculo aí, deu 90%. Número de máquinas, quanto é que é? 4. Eficiência das máquinas, 80%. Número de turnos, preciso saber também quantos turnos eu estou trabalhando. Você está trabalhando um turno. Pode ser que um turno só não dê, um turno de 8 horas. A gente está considerando aí um turno de 8 horas, porque a gente está aqui, ó, 8 horas diárias, então um turno equivale a 8 horas. Porque tem empresas que estabelecem os seus turnos de forma diferente, né? Um turno, às vezes, de uma empresa é 4 horas. Mas as empresas geralmente fabricam de indústrias, um turno, principalmente de produção em massa, um turno é 8 horas, são 8 horas. 2 turnos, 16 e 3 turnos, 24 horas. Professor, se fosse um sistema aí sobre encomenda, a liberação do pedido seria diferente, né? Não seria essa mesma pegada, não, né? Não, porque você não teria, primeiro que você não teria, se é sob encomenda, você não teria estoque, né? A não ser que você quisesse fazer estoques provisórios para fazer montagens rápidas. É quando o cara tem uma empresa de marcenaria que faz móveis planejados. Ele já tem algumas coisas de lá, já planejado, mas é diferente. A gente não usa a previsão da demanda, para esse sob encomenda, a gente faz o start da produção a partir do momento que o pedido chega. Aqui não. Aí diferencia mesmo. Presta atenção aí agora. Como a gente vai identificar o nosso cálculo de capacidade. O que está mostrando aqui? Algumas informações importantes. Na parte de cima, eu estou mostrando aqui, ó, as semanas. Semana 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Beleza? Então, são as semanas onde você vai ter produção. Porque na semana 38, você recebe o produto já. Você não tem a produção, né? A gente viu aqui. Vou só voltar aqui na semana 38. Aqui na semana 38 a gente não tem. A semana 37 recebe e aí acabou, certo? O que a gente vai se balizar é aqui, ó. Essa e essa. 36, 34, 33. Que é onde a gente tem que produzir. Vocês vão ver aí. Bem, vamos lá. Então, nessa parte aqui, ó, tá as informações que eu acabei de dar para vocês. Dias úteis são 5 dias por semana. Então, em todas as semanas, você vai estar com 5 dias disponíveis.
Nas horas normais, 8 horas. Então, você vai ter 8 horas em cada um desses dias aí disponíveis dessas semanas todas. Necessidade. Aí aqui agora sai dessas informações que eu tinha dado, vamos para a necessidade. A necessidade é aquilo que a gente calcula lá no MRP. O MRP diz para mim que na semana 28 até a semana 32, eu não tenho nenhuma necessidade. Então, é 0, 0, 0, 0 aqui, tanto para mão de obra como para uma máquina. Ou seja, meus equipamentos estão ociosos. Eles estão aqui paradinhos, ociosos. Meus funcionários estão paradinhos, recebendo dinheirinhos e ociosos, sem produzir nada. Então, na semana 33, eu já tenho aqui, ó, 216,67 hora de necessidade, que é assim que calcula, gente. A capacidade é baseada na quantidade de hora. Então, quanto de hora você tem disponível? 216,67. Professor, como é esse cálculo que a gente fez aí da mão de obra, da 216,67 e da máquina 108,33? Como é o cálculo 1 e 2? É um cálculo muito simples de multiplicação. Olha como é o cálculo. Necessidade de mão de obra. A liberação da ordem. Qual foi a liberação da ordem? 6.500 em 33. Semana 33, 6.500. Qual é a produtividade? Produtividade, não, desculpa. Qual é o TP, que é o tempo para produzir, certo? 2 minutos. Então, você tem o TA, que na verdade é TP, né? Vezes isso daqui. Então, você vai precisar de 13.000 minutos para produzir esses 6.500 aqui em relação à mão de obra. Se você quiser dividir isso para hora, deve dividir, né? Obviamente, você divide por 60. Então, 13.000 dividido por 60, 216,67 horas por semana é o que você tem de disponibilidade da mão de obra. Ou, desculpa, de necessidade de mão de obra, perdão. Então, 216,67 é o que você tem de necessidade de mão de obra. Então, você tem horas por semana, 216,67. E faz o mesmo cálculo, liberação da ordem vezes o TP da máquina, que é 1 minuto, né? E você vai ter 6.500 minutos dividido por 60, 108,33 horas por semana. São esses dois valores que você tem aqui. Aí que vem, mas beleza. Para você atender a demanda, você precisaria ter essa quantidade de hora aí. Mas você tem ela mesmo? Vamos calcular. Então, esses valores aqui, ó, 3 e 4, eles são fixos. Se você não mudar eles, vão ser fixos do início até o fim. Por quê? Porque você sempre vai ter a mesma quantidade de funcionários e a mesma quantidade de máquinas. Então, sua capacidade produtiva, ela só vai variar se você mudar quantidade de mão de obra, quantidade de turno, número de mão de obra ou quantidade de máquinas e turno. Se você não mudar isso daí, ou mudar a eficiência, que é o mais difícil, você vai ter sempre a mesma coisa. Então, daí você faz o cálculo. Disponibilidade de mão de obra são os dias úteis, vezes as horas que cada um desses dias úteis você vai ter, vezes o número de turnos, vezes o número de funcionários, vezes a eficiência. Então, vai ser 5, número de dias na semana, 8, número de horas em cada dia, 1, o número de turnos dentro daquele dia, 8, o número de funcionários que estão trabalhando todos os dias, 0,90, a eficiência desses funcionários. Você vai ter 288 horas por semana. E isso aí você pode propagar para todas as semanas, né? Porque isso aqui é uma simulação. Aqui a gente não está mudando nada, é a primeira análise. E a 4, disponibilidade de máquina, o mesmo cálculo. Né? Você vai mudar os valores. Dias úteis versus horas normais, versus turnos, versus número de máquinas, versus eficiência, igual a 5 vezes 8, vezes 1, vezes 4, vezes 0,80, 128 horas por semana. Aí você vai e plota lá na sua tabelinha. Pronto, aí o que agora você tem que fazer? Comparar. Obviamente que você tem que pegar e fazer uma razão, né? Você tem que dividir o que você tem, né, de disponibilidade com o que você tem de necessidade. Se der igual a 1, beleza, você está conseguindo atender. Se der maior que 1, significa que você está estourando a sua capacidade. E se der menor que 1, significa que você está trabalhando ocioso, tá? Não necessariamente ficar menor que 1 é ruim ou é bom. A gente tem que ver quanto menor que 1 que você está, para saber se é ruim ou se não é. Agora, ficar acima de 1 significa que você não está entregando, que você não consegue entregar e você vai ter que fazer alguma coisa.
senão o seu cliente vai ficar insatisfeito. Então, nessa segunda parte, depois que vocês preenchem isso daqui com as informações, ó, obviamente, né, gente, que esse cálculo que a gente fez aqui para a semana 33, que deu 216,67 e 108,33, você também vai fazer o mesmo para a semana 34. Aí você vai ter 300 e 150, porque aqui na semana 34 passa de 6.500 para 9.000, né? Então, obviamente, que essa necessidade aqui em horas vai aumentar, né? E aqui você vem para 283, 141, porque depois você vai para 7.000, se eu não me engano, e aqui nada, né? Que você não vai precisar. Aí você vai fazer a comparação. Como é a comparação? Você vai pegar isso aqui, que é a sua necessidade, dividir pela disponibilidade. 216,67 dividido por 288, dá 0,75. E vai pegar esse daqui, 108, que é a sua necessidade de máquina, e dividir pela 128, que é a disponibilidade da máquina. 108 dividido por 108,33 dividido por 128 vai dar 0,85. Vai fazer para os outros. 300 dividido por 288, perceba que aqui, ó, quando você pega 300, que é a sua necessidade, divide pela disponibilidade 288, dá um valor maior que 1. Ou seja, significa que você não está conseguindo entregar, porque você tem a necessidade de 300, mas você só tem a disponibilidade de 288. Falta ainda aqui 12 horas para você poder entregar isso aqui. Aqui, ó, 150 dividido por 128, dá 1,17. Então, aqui também você está acima, né? Você está trabalhando com estouro da capacidade de produção. Então, você vai precisar fazer algum tipo de adequação aí. Simbolizando o quê? Esse S34 aqui, a semana 34, é um problema que você tem. E aí, o engenheiro de produção, o engenheiro que está trabalhando na área de produção, vai ter que fazer o quê? Resolver. Aí, a gente vem para cá, ó, na semana 35 a gente não tem problema nenhum, porque a gente não tem produção, mas na semana 36 a gente tem problema de novo. 283,33... 268, fica 288, fica 0,98. E aqui 141,67 dividido por 128, 1,11. Olha o detalhe que eu chamo aqui. No S36, a relação necessidade versus disponibilidade, que é 0,98, está muito próximo de 1. Isso daqui também não é legal, tá? Porque você está muito próximo da sua capacidade máxima nessa semana. Aí, o próprio colega de vocês deu uma ideia. Professor, se a gente conseguisse nivelar essa produção, né, a gente conseguiria atender essas demandas, né? Mas a gente precisa saber se a gente pode nivelar a produção, e aqui a gente não dá para saber, porque a gente não tem o valor do takt time, que é determinado pelo próprio cliente, certo? Pelo prazo de entrega e tal, então você vai criar um ritmo de produção. Porque a partir dali, se eu trazer para cá e nivelar, né, nesses dias que estão zero aqui, e eu me atrasar, eu criar estoque, tem isso também, criar estoques intermediários demais, onde eu não precisaria estar criando estoque, pode ser que você tenha problemas, tá? Então, não é uma análise que cabe aqui, faltaria informações. Então, gente, perceba que a gente tem problemas aqui na semana 34 e na semana 36. Aí a gente tem que resolver, né? Olha lá, eu botei aqui a relação, necessidade versus disponibilidade de mão de obra, necessidade dividida por disponibilidade. No nosso caso da semana 3, teremos 216,67 dividido por 288, dá 0,75 ou 75% de ocupação. Tá bom aí, né? Você tem 75% de ocupação. O ideal é você ficar ali 85%. Depende muito do nível de precisão das análises de previsão da demanda, de controle da produção. Mas 80%, 85% da ocupação já é muito interessante, muito bom. Você ficar ali com 95% para cima já é perigoso demais, a não ser que você tenha bastante estoque, esteja trabalhando com estoque de segurança grande, como é o caso aí desse exemplo da gente, está trabalhando com estoque de segurança de 5.000. Então, isso aí dá uma maior estabilidade nessa questão, né, de você poder flutuar mais. Então, aqui eu já falei isso aqui, né? Todas as vezes que a relação necessidade versus disponibilidade for menor que 1, significa que há disponibilidade do recurso. Quando for menor que 1, significa que há disponibilidade do recurso. Quando for maior que 1, há falta de recurso. Isso aí ficou bem óbvio, né? Porque você está dividindo necessidade por disponibilidade, então já fica bem óbvio isso daí. Aí, se quiser jogar num gráfico para ficar bem mais visível, né, você vai perceber que na semana 34, no quesito mão de obra, a gente tem ali 12 horas que estão faltando para a gente entregar aquela demanda.
Então, ó, passou 12 horas do limite semanal, ou seja, faltam 12 horas para atender às necessidades da semana. Como você vai fazer isso daí? Vamos ver daqui a pouco. E aqui da máquina, né? A gente tem um problema na semana 34, passou 22 horas do limite semanal, ou seja, faltam 22 horas para atender a necessidade da semana. Beleza? Então, nesses dois casos aqui, costumeiramente a gente chama, né, na engenharia de produção, de estouro de capacidade. E aí a gente tem que lidar com isso daqui. Eu botei. E agora? Temos problemas nas semanas 34 e 36. Qual o tipo de problema? Falta de capacidade. Como vimos na sessão sobre planejamento agregado, a gente pode utilizar alguns tipos de estratégia, como, por exemplo, hora extras, subcontratação, aumento de turnos, admitir novos funcionários. Lá no LSSP, que é o Laboratório de Simulação de Sistema de Produção, que na próxima semana a gente vai estar mexendo, a gente vai ver isso, tá? Então, no nosso laboratório lá, a gente pode fazer isso, a gente pode colocar mais hora extra, subcontratar, e cada vez que a gente faz essa escolha, essa tomada de decisão, o nosso resultado operacional, ele varia. Ele começa a ficar melhor ou pior, entendeu? Então, aí vocês têm que utilizar planilhas externas, auxiliares, Excel, para estar ali fazendo para você saber e ter certeza, o meu resultado operacional vai dar bom, pelo menos positivo, né, gente? Pra não ficar no prejuízo. Que muita gente faz, às vezes fica negativo o resultado operacional. Porque bota lá, não, isso aqui eu consigo atender, eu vou botar 3 máquinas funcionando, mas tem um custo, né, para funcionar as máquinas. E tudo isso é calculado lá. Então, o que seria melhor? Já falei para vocês, essas perguntas assim, o que seria melhor ou pior? É muito difícil de dizer sem você antes simular e ver, né? Então, na simulação 1, a gente vai considerar trabalhar com horas extras. Então, a gente tem as semanas aqui, ó. E nas semanas que a gente tem falta de capacidade, a gente vai puxar aqui hora extra. Então, vai trabalhar, sim, com uma quantidade de hora extra naquela semana. Se são 5 dias, a gente, em vez de trabalhar 8 horas em cada dia daqueles 5 dias, a gente vai trabalhar cerca de 4 horas e meia. Tá? Então, a gente pega ali, além dessas 8 horas trabalhadas, para a gente atender essas 22 em 5, a gente vai ter que trabalhar aqui 8 mais 4, vamos supor, né? 4 vezes 5 vai dar 20, a gente vai ficar faltando 2. Aí, em uma dessas aí, a gente pode botar 1 hora a mais ou dividir essas 2 horas por 5 corretamente, que vai dar 4, né? 0,4. 2 horas, isso. Então, dividir aqui na semana 34, 22, na semana 36, 14, né? Daí a gente vai conseguir trabalhar atendendo essa demanda de forma muito precisa, né? Porque você está trabalhando, colocando exatamente a quantidade de hora que estava faltando para que você entregasse a demanda. Perceba que vai mudar aqui, ó. Na semana 34, você botou 22 horas extras, tá? Então, você vai ter que somar isso daqui, né? 5 vezes 8 mais 22, quando você for fazer o cálculo. Aí você vai encontrar um cálculo aqui, né, de mão de obra 300, máquina 150, tá? A necessidade e a disponibilidade muda aqui, a disponibilidade que mudou, ó, 310 e 150. 310, aqui já está acima, né, então eu consigo atender, e 150 está igualzinho, está o valor de 1 aqui. Você conseguiu atender, está apertado, mas conseguiu. E 14, aqui é a mesma coisa, 142 vai mudar, 302 também, 0,94 e 1. Ficou muito mais aqui assertivo, você apenas trabalhando com horas extras. Quanto é o valor dessas horas extras? Aí você tem que ver, 22 horas extras naquela semana, se vale a pena mesmo você fazer isso, e 14 naquela outra. Aí tem esse valor, né? Lá no laboratório, no LSSP. Na simulação 2, foi criado um novo turno. Então, além daquele turno de 8 horas, duplicou-se para todas as semanas o turno. Obviamente que isso daí já vai ter um impacto totalmente negativo na ociosidade, né? Porque foi demais. Então, nessa simulação 2, a criação de um segundo turno, ela provoca uma ociosidade tremenda. Perceba que você vai ser de 8 horas para 16, o dobro. Então, você vai ter valores muito altos aqui, ó, de disponibilidade, 576, 256. Perceba que os valores aqui das relações, ó, da 0,38, 0,52, 0,42, 0,56, valores muito baixos, né? Muito longe do 1. Então, você está ali com uma capacidade muito, mas muito ociosa. Não é interessante, porque você vai estar pagando bastante, que cada hora dessa trabalhada, cada hora dessa que a máquina funciona, você está trabalhando
você está pagando. Então, essa é a grande questão. Então, nesse caso aqui, fazendo a simulação 1, trabalhar com horas extras, e fazendo a simulação 2, criando o segundo turno, qual é a melhor? Trabalhar com horas extras, né? Poderia utilizar subcontratação? Poderia, mas aí eu teria que saber qual o valor dessa subcontratação, se o pessoal que dá subcontratação já vem treinado, né? Poderia admitir novos funcionários? Seria uma forma muito mais agressiva, assim, eu teria que ter uma previsão a longo prazo de demanda, se eu ia precisar mesmo desses funcionários, se existe mesmo um cenário de aumento na demanda, ou foi só aquele momento que a gente não conseguiu cobrir, teria que fazer várias perguntas, tá? Então, sem dúvida nenhuma, que a melhor opção era a questão da hora extra. Obviamente que não vai ser um valor esdrúxulo a hora extra, senão não teria nem a contratação dos funcionários. Então, nesse caso, trabalhar com hora extra na simulação 1 surtiria efeito mais eficiente, mais positivo. Lembrando que isso aqui está muito perto, ó, esse 1 aqui está muito perto da capacidade máxima, né? Está quase ali para você não atender. Só que como a gente falou, nesse caso, é um caso que a gente tem que olhar tudo. Você olha com estoque de segurança que você tem 5.000 peças, 5.000 peças, então dá sim para amortizar alguns problemas que venham aí por falta de capacidade, porque você já tem aquele estoque de segurança ali para flutuar. Então aqui é você acreditar que a sua empresa ela vai trabalhar ali controladinha, bonitinha, né? Se você não acreditar nisso, aí você tem que colocar aqui as margens de segurança. Isso vai depender da empresa. Bem, aí Eu tenho uma dúvida. Fale. É o seguinte, você falou do turno de 8 horas com hora extra, falou da duplicação do turno de 8 horas, né? Isso. E no caso, 8 horas é pouco, 16 horas é muito. Eu poderia, no caso, estipular 2 turnos de 6 horas? Pode. Pode, né? Certo. Só que aí é o que eu falo para vocês. Vai muito de como a empresa trabalha. E se isso ferir a política organizacional? Aí que tá. É a questão que a gente tem que se ligar. Vai que tem uma política organizacional que tem os turnos certinhos de almoço, de tudo, aí vai que você tem que mudar tudo isso. Sim. Ah, o almoço vai para lá, o café vai para cá, o descanso vai para lá, e aí? O gestor da empresa ele tem que se ligar nisso aí tudo. Beleza. Mas a gente também tem que fazer isso que você está fazendo aí, pensar em várias possibilidades para atingir os nossos melhores resultados. Certo. E aí a gente tem o SFC, que é o Shop Flow Control, que aí você vai ter aquelas ferramentas que vocês estão estudando no Lean Manufacturing, né? O Kanban, vai ter a aplicação, o desenvolvimento do Just in Time, que é aplicando todas essas ferramentas juntas, né? O controle de gestão visual, mapa de fluxo, tudo isso para você conseguir fazer com que a empresa gere. Quando a gente fala de sequenciamento de ordens de produção, é você determinar quem vai primeiro, quem vai depois, quais são os itens que vão ser produzidos na frente do outro, entendeu? E aí a gente tem uma porrada de regras, né? De sequenciamento em processos de lotes. A primeira que vocês devem conhecer aí, que é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, os lotes serão processados de acordo com a sua chegada no recurso. Então, você está pegando ali um insumo, né? Uma quantidade de parafuso ali que vão ser, ou uma quantidade de material metálico que vai ser usinado, né? Para virar uma. Então, o primeiro que chegar ali vai ser o primeiro que vai sair. Então, é uma sequência lógica, né, de linha de produção em massa. As vantagens: forma justa de atendimento, minimiza reclamações. Então, serviços, por exemplo, você tem um cara ali que chegou primeiro, ele quer ser o primeiro a ser atendido para ele poder sair, certo? Só que o que acontece? Nesse tipo de situação, ela não considera as urgências, tá? Então, uma coisa que está muito urgente ali, tá? Ela vai ficar atrás, porque ela não foi a primeira que chegou. Então, esse PEPS, por exemplo, não serviria de forma alguma para sequenciar atendimentos médicos, né, num pronto-socorro. Vocês concordam? Porque chega o cara lá quase morrendo, aí o cara que chegou primeiro que tem que ser atendido, não. Você vai ter um sequenciamento de acordo com a gravidade, né, que também vai ter algo semelhante aí, de acordo com a gravidade daquele acidente. Aí, além do PEPS, você também tem um menor tempo de processamento, que é um MTP. Então, você pode organizar os seus lotes pelas peças que têm menor tempo de processamento. Quem tem menor tempo de processamento vem na frente, certo? Qual é o problema disso aí? A vantagem é que você tem um retorno rápido, né? Que chegou, você já vai sair, processou rápido, deixa os que levam mais tempo para processar para depois. A parte ruim, né,
é que pode afetar os clientes, né? O cliente chega ali, ele pediu uma estrutura metálica tal ali, e aí você só vai, como demora para fazer projeto, para elaborar, só vai te entregar daqui a 10 dias. E aí ele deixa isso daí por último para fazer, porque ele precisa de retorno de dinheiro rápido. Então ele vai fazer aquele cara que chegou ali e pediu só uma coisinha ali e tal, que várias pessoas pediram várias coisinhas que levam só 2 dias, essas pessoas vão ser atendidas primeiro, porque em 2 dias ele vai ter dinheiro em caixa. Então ele não vai fazer essa de 10 dias, mas isso aí o cliente pode se revoltar. E a gente tem a menor data de entrega, essa daí é importante, né? Então, muito importante a questão da confiabilidade. Então, quem tem a menor data de entrega é aquele que vai ser produzido primeiro. Só que tem aquele problema. Melhora a confiabilidade de entrega, mas, por outro lado, a produtividade pode ser afetada, porque você não vai estar considerando fatores de produção, de manufaturabilidade. Porque às vezes você tem uma entrega bem maior, tá? Tem um prazo de entrega bem maior, mas naquele momento, aquela configuração da máquina, dá para eu fazer aquele produto dele. Só que eu não vou fazer. Eu vou ter que reconfigurar a máquina para fazer o que tem o menor data de entrega. Aí você reconfigura, faz ali e perde tempo, perde produtividade. Índice de prioridade, que é um índice criado pela própria empresa, que pode estar relacionado a nível de cliente, nível de tempo de relação com o cliente, né? Valor do lote que foi pedido, da solicitação do pedido, né? Aí esse índice você que vai criar. Então, você vai tornar os clientes preferenciais mais satisfeitos, porque você vai estar criando um índice de prioridade para ele, né? Mas você pode afetar a produtividade também e deixar outros clientes insatisfeitos que não foram priorizados, obviamente. Tem o índice crítico e o índice de folga. O índice crítico é quando você subtrai, né, os lotes que está relacionado a quão perto você está da data de entregar, certo? E aí você faz uma divisão, você pega data de entrega menos data atual dividido pelo tempo de processamento. Então, vamos supor, a gente está hoje no dia 30 e você tem que. A data de entrega é 30, a data de entrega é dia 4, a data atual é dia 30. Então, você tem 4 dias aí, tá? Dividido pelo tempo de processamento. E o tempo de processamento dele é de 2 dias, então vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. Então, é um índice que está ali quase crítico, quando você tem 2 dias de folga, mas está um pouco crítico. Se tiver já é o valor que você está em cima, né? Quando você tem um índice crítico igual a 1, significa que o tempo que você tem para desenvolver, para produzir a peça, é exatamente igual ao tempo que você tem para entregar. Então, você está no limite do limite do limite do limite. E o índice de folga, tá? Você vai processar os lotes de acordo com o menor valor de tempo até entrega, menos tempo de execução restante. O que significa isso? O tempo até a entrega são de 5 dias, mas o tempo para terminar aquela peça ainda são de 4. Então, você tem 5 menos 4, 1. Então, você tem uma folga de 1. Certo? É diferente do índice crítico, que você divide pelo tempo de processamento. São parecidos, mas são diferentes, principalmente pela questão de que está relacionado ao tempo que falta, tempo de processamento da peça, independente se ela começou ou não a ser processada, e o outro é o índice de folga, que aí já contabiliza se a peça começou a ser processada ou não, porque a peça pode estar na metade, então falta só, sei lá, 2 dias para ela terminar de ser executada. E aí tem a vantagem, melhora a confiabilidade de entrega, pode afetar negativamente a produtividade, e o outro melhora a confiabilidade de entrega, pode gerar estoques intermediários entre uma operação e outra. Então, essas são algumas regras de sequenciamento de lotes que podem ser aplicadas, vai depender do tipo de estratégia que você escolher, tá? Lá na apostila que eu coloquei, lá tem algumas outras abordagens e outros exemplos. E para a gente finalizar, só para a gente fechar aí, que eu sempre gosto de bater na tecla, que é a questão, né, dos sistemas informatizados. Como é que a gente pode, né, gerenciar tantos dados, tantas informações de número de funcionários, número de tudo, tantas coisas que mudam muito rápido, sem um sistema informatizado, né, sem um ERP. É quase impossível, a gente não tem como fazer isso acontecer. Então, na próxima aula, a gente vai fechar a parte teórica com controle de produção, onde a gente vai ver
algumas ferramentas do Lean Manufacturing, Kanban, o JIT, falar sobre o Kaizen. Então, a gente vai ver a parte de controle de produção mesmo. As partes onde você já iniciou a produção, já validou, já fez essas simulações todas, aí já está rodando a produção. O que você tem que fazer agora é monitorar e corrigir os possíveis desvios. Que aí a gente finaliza essa parte toda do PPCP, que é o planejamento, programação e controle da produção. Daí, na segunda que vem, a gente vai terminar essa parte, e na quarta-feira, como eu falei para vocês, que ia ter uma quarta-feira que a gente ia dar uma aula, ia ter uma semana que a gente ia dar 2 aulas, né? Então, na semana que vem, teremos aula na segunda e também na quarta. Na quarta-feira da semana que vem, eu vou abrir o LSSP para vocês, e a gente vai verificar como ele funciona. Tem um manual que é muito autoexplicativo, eu só vou mostrar por cima como é que faz, mas vocês vão entender tranquilamente o que é para fazer, tá? Aí, o que eu vou fazer? Nessa quarta-feira, a gente vai abrir o LSSP, vou mostrar para vocês, já vou entregar a prova para vocês também na quarta-feira que vem, certo? E vocês vão ter, da quarta-feira que vem, tá? 5 dias para me enviarem. Deixa eu ver, 5 dias, rapidinho. A gente termina o semestre 18 de dezembro, né? Vocês viram, né, que a UFBA vai continuar nesse sistema aí remoto, né? Sim, sim. Sim, vimos. Vocês acharam o que disso? Eu achei particularmente bom. Eu não tenho expectativa de retomada mesmo em relação a período de vacinação ou melhoria das condições, né? Na verdade, está até piorando. Isso. Tá vendo aí a segunda onda, eu achei. Está prezando pela segurança, pela nossa segurança, né? Vai continuar afetando muita gente que não tem condição de ter acesso à internet. A gente sabe da desigualdade que tem o país, né? Mas não vou dizer que é melhor também, porque seria muito egoísta falar que é melhor atender uns do que não atender nenhum. Mas, de certa forma, pelo menos algumas pessoas continuam podendo ter acesso ao conteúdo e não ficar parado, né? Ainda mais na pandemia. Com certeza. Então, assim, a gente vai fechar assim, então. No dia... hoje é dia 30, no dia 7 a gente vai ter aula de controle de produção, e no dia 9 a gente vai abrir o LSSP, ver como é que ele funciona. Vocês vão começar a fazer o trabalho, que não é um trabalho, né? Vocês vão fazer uma simulação. Dependendo de como vocês façam ali, em 10 minutos vocês fazem a simulação. Agora o problema é esse, tem que estudar bonitinho, fazer no Excel separado. Porque se você errar a simulação e quiser voltar, você vai ter que apagar o arquivo, desinstalar o programa e instalar novamente, para você poder fazer a sua segunda, porque ele não deixa você fazer 2 vezes na mesma. Toda vez que você abrir o programa, ele vai aparecer na mesma simulação que você fez. Não tem como você apagar e voltar, não existe. Entendeu? Então, Semestre que vem a gente ainda continua do Norus? rapaz, não, semestre que vem quer dizer, não sei, né? Vamos ver, abrir um concurso aí. Tô achando que vai abrir um concurso da UFBA, mas não sei. Mas meu contrato encerra em dezembro. Dia 9, então, a gente está marcado para o SSP, tem essa aula síncrona, tá? Tanto o pessoal de produto como o pessoal de PCP. E a gente vai estar encerrando a parte de aula, dia 9. Aí vocês vão me entregar o resultado operacional do LSSP e a prova no dia 14, tá bom? De 9 a 14, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias para fazer. Que aí eu já lanço os resultados no dia 16. Beleza. Se puder, bota no grupo isso, professor descrito. Pronto, vou fazer isso. Tá bom? Então é isso. Vai acabar no tempo certinho, tudo de boa. Que bom que vocês tenham tido os feedbacks bons de vocês em relação lá ao minicurso, estão gostando. Fizeram lá a prova, a maioria saiu bem. Depois eu emito o certificado para vocês. Vou sair aqui agora para a gente ver a aula de engenharia de produto. Um bom descanso para todos aí. Beleza, obrigado.
Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a vocês.